Sim, o título do vídeo não tá errado, não tá exagerado. Eu de fato virei sênior com 3 anos de experiência e não vou tentar de vender nada aqui, tá? Mas eu quero dar o meu relato, falar o que que eu fiz, o que que me fez chegar até uma vaga de sênior, como é que funciona no mercado de programação e dar algumas dicas para quem está começando ou para quem está querendo entender um pouco mais sobre o mercado da área de programação e tecnologia. Bom, eu podia ficar aqui falando e me vangloriando, falando que eu consegui porque eu sou muito foda e etc. Mas não é o caso. Eu consegui porque, cara, primeiro eu dei sorte, tá? Não foi só sorte também, então. Mas eu dei sorte de estar no lugar certo, na hora certa, num projeto certo. E também eu sou uma exceção, tá? Eu dei sorte obviamente eu trabalhei para isso, mas eu sou uma exceção. Eu não sou, a via de regra, eu não sou, tipo assim, não é todo mundo que vai conseguir virar sênior com 3 anos e isso depende de muitos fatores. Mas enfim, eu anotei aqui algumas coisas que me fizeram, que eu acho que seria interessante você saber sobre. E vamos começando, né? Bom, primeiramente, dados essas ressalvas que eu falei, sou exceção, não tome isso como via de regra, mas talvez você esteja já na área, esteja fazendo alguma coisa errada e que você poderia estar fazendo certo, e isso pode ser que abra alguma porta para você no futuro, ou você está pensando em começar e talvez com as dicas que eu te falar aqui, ou você entendendo a minha experiência, você consiga alcançar uma vaga melhor e já começar com o pé direito no mercado. Mas enfim, como é que eu comecei minha trajetória com a programação, certo? Provavelmente você está vendo esse vídeo porque você veio lá do meu LinkedIn. No meu LinkedIn, vou até abrir ele aqui, eu tenho muita gente, né? Eu tenho atualmente no LinkedIn 3.328 conexões e deixa eu ver 4.069 seguidores. Então eu tenho muita gente no meu LinkedIn. E isso é muito importante. Primeiramente, eu acho que antes de você começar, vou entrar, sei lá, eu vou entrar num curso de tecnologia, sistema de informação, ciência da computação, etc. Cria um LinkedIn. Cria um LinkedIn e começa a postar lá. Por que que isso é importante? Primeiro, as pessoas não vão adivinhar que você está no mercado, as pessoas não vão adivinhar o que você está fazendo, o que você faz, o que você é especialista. E é muito importante você ter um LinkedIn estruturado, porque a maior quantidade de vagas que contratam pessoas no mercado hoje não são de pessoas que aplicam no LinkedIn, e sim de pessoas que são contatadas pelos recrutadores pelo LinkedIn. Então, primeira coisa, cria um LinkedIn. Beleza, como é que eu comecei? Quando eu entrei no curso, eu vou me formar agora em sistema de informação. Quando eu entrei no curso, a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso entrar direto no mercado de trabalho. Eu já acompanhava muita gente, criador de conteúdo da área de tecnologia, e eu entrei na faculdade um ano após a pandemia acabar. Então acho que foi em 2022, né? 2022, 23, quase assim, isso mesmo, 2022. E 2022 foi quando aquele boom da pandemia, para quem não sabe, quando teve a pandemia do Covid-19, as vagas de programação tiveram um boom, porque estava todo mundo em casa e as empresas começaram um processo de entrar no mundo da internet e etc, e operar de maneira remota. Então muita gente foi contratada, muita gente que era incapaz na época foi contratada nessa toada. Pessoas que só sabiam o básico do básico arranjaram empregos e tiveram a sua iniciação na área, justamente porque o mercado estava demandando muita mão de obra. Passou-se esse tempo da pandemia, e aí as coisas voltaram a abrir presencial, e aí as pessoas já tinham projetos online e não precisavam de tanta gente para manter esses projetos. Então teve aquela famosa demissão em massa do mercado de TI, a bolha de TI estourou, a galera falava muito isso na época. E eu sabia que tinha uma barreira inicial para entrar. Então, se você está começando agora e você acha que o curso vai ser uma mão, que você no segundo período já vai estar trabalhando, pode ser que aconteça, mas não é a via de regra, tá? Existe uma barreira muito grande para entrar na área de tecnologia hoje em dia, porque com o advento das inteligências artificiais e do barateamento de curso online,
as empresas querem sempre um profissional muito mais capacitado do que o normal. Então, por exemplo, se eu vou entrar numa vaga de júnior, eu não posso ter um conhecimento de estagiário hoje em dia. Eu tenho que ter um conhecimento de júnior pro max, entendeu? E eu já tinha isso na minha mente. Então, quando eu entrasse na faculdade, eu já queria ir logo para uma vaga de estágio para eu entrar no mercado de uma vez e já ir pegando experiência profissional. E foi o que eu fiz. Eu comecei na faculdade e eu criei um perfil no Instagram, tá? Que hoje tá parado esse perfil, então eu não vou nem mandar você seguir aqui. Se você já viu outros vídeos aqui do canal, ele tá na descrição geralmente, mas eu não posto mais nada lá. E aí eu criei esse perfil e comecei a postar meu dia a dia de estudo. E também comecei a movimentar meu LinkedIn nessa época. Mas eu não tinha um LinkedIn otimizado e eu vou chegar lá na otimização do LinkedIn e esse tipo de coisa. Mas enfim, comecei a postar lá. Um irmão do amigo meu, o Leandro, que me deu a minha primeira oportunidade, eu sou muito grato a ele. Espero, se você estiver vendo esse vídeo aqui, Leandro, sou muito obrigado, né? Sempre é bom agradecer a quem nos abriu as portas, né? Principalmente no começo. O Leandro viu um dos meus stories e ele falou: pô, você tá mexendo com coisa aí que eu preciso para minha empresa, para um produto que eu peguei, um projeto que eu peguei. Você tem interesse de estagiar? E galera, na época eu tava começando a estudar programação, eu tava no quarto período da faculdade. Começando que eu digo assim, eu já sabia programar, já sabia fazer várias coisas, mas eu não tinha nenhuma experiência profissional. E entenda uma coisa, antes de você ter uma experiência profissional, você não pode tirar da sua cabeça que você não sabe de nada. Você só vai entender de fato o que é programar, o que é saber do mercado de tecnologia quando você trabalhar, tá bom? O que você tem em curso, tudo isso é só para lhe preparar para o básico que você vai ver enquanto você trabalha e você só vai aprender enquanto você trabalha. Então, beleza. Eu comecei a estagiar com o Leandro nessa época. Eu não vou falar de valores de salário aqui, porque eu acho que isso é muito ruim, você se comparar com outras pessoas em questão de valores. Mas eu adianto que não era um salário tão grande, tá? Não chegava a R$ 100.000 na época. Mas eu ganhava dinheiro para aprender, literalmente isso. O estágio servia para mim para ganhar dinheiro para aprender. Porque Leandro ele tinha uma paciência muito grande comigo, a verdade é essa. Então entrou eu e o irmão dele, eu e meu amigo, para estagiar com ele na empresa dele. E eu confesso que no começo eu era muito relapso. Eu não entendia o que ele me passava. A gente fazia uma daily de manhã, para quem não sabe, uma daily é uma reunião que você faz toda manhã para saber o que você fez no dia anterior e o que você vai fazer no dia seguinte, né? Seguindo um modelo de Scrum, que é uma prática de uma metodologia ágil de desenvolvimento de software. Enfim, esquece o que eu falei, isso não é importante. A gente tava nessa reunião, todos os dias de manhã, e aí o Leandro basicamente falava: você fez o que eu falei pra você fazer ontem? E aí eu tava completamente travado, porque eu não entendia os conceitos básicos na época. Mas assim foi seguindo, até que o projeto chegou a um fim, porque a pessoa que estava contratando ele para fazer o projeto desistiu de fazer o projeto, não, sei lá, não tinha dinheiro na época, e aí acabou o meu estágio. E aí eu fiquei, porra, tô desempregado, né, meu? O que eu faço agora? E aí eu fui ver num grupo da minha faculdade, a gente tem um grupo no Telegram, e tinha uma oferta da Secretaria de Tecnologia da minha cidade para contratar gente, para ser professor de programação. Eu já tinha algumas contas para pagar, né, porque eu já estava ganhando dinheiro, e eu falei: pô, eu vou para essa parada, vou fazer meu currículo aqui e vou lá. Então eu sempre dei a cara a tapa para qualquer oportunidade, não importava se ela não fosse a oportunidade ideal, eu sempre dei a cara a tapa porque eu precisava de experiência. Cara, se você vai contratar alguém para sua empresa, você vai contratar alguém que já tem duas experiências, mesmo que seja com coisas diferentes do que você vai trabalhar, ou um cara que está completamente cru. Você vai contratar esse cara que tem duas experiências. Então, na minha cabeça, eu já tinha isso. E aí, eu comecei a trabalhar na prefeitura. Foi um tempo bem difícil, assim, porque era um trabalho que não era bem o que eles contrataram. Eu fiquei sem receber 4 meses. Terminou que, tipo assim, eu trabalhei mesmo assim uns 2 meses. Os outros dois, como eu tava sem receber nada, eu falei: pô, não vou trabalhar aqui sem receber nada, tá ligado? Eu não vou ficar fazendo esse trabalho que, como eu disse, não era um trabalho. Não era um trabalho que eu ia ganhar, que eu não estava recebendo, e era um trabalho que eu fui contratado para fazer outra coisa e eu estava fazendo outra coisa completamente diferente. E aí eu parei de ir, e aí a gente, assim, eu ia 2 vezes na semana, quando tinha coisa para fazer, quando não tinha eu não ia porque eu não estava recebendo. Mas enfim,
Passou esse tempo no meu estágio da prefeitura, eles pagaram finalmente, e aí eu pedi pra sair, mas eles já iam mandar uma galera embora nessa época aí, porque, bom, eles estavam atrasando o salário, né? Então tinha muita gente sem trabalhar. Enfim, mandaram a galera embora, eu saí também. E aí, no mesmo dia que eu fui lá pra sair, no mesmo dia que caiu esse dinheiro que eu tinha pra receber do estágio que eu não tava recebendo, chegou uma vaga de emprego pra mim. E foi minha primeira vaga CLT. E essa vaga chegou através de uma indicação de um professor meu da faculdade. E era uma vaga de qualidade de software. Era uma vaga júnior para começar a trabalhar no consultoria de tecnologia e trabalhar para um dos maiores bancos do Brasil. Não o Banco do Brasil, tá? Um dos maiores bancos do país Brasil. E aí o meu professor me ligou e falou: Ó, Pedro, a pessoa aqui do RH dessa empresa me ligou perguntando se eu não tinha nenhum aluno para indicar e eu te indiquei. Você aceita? Galera, eu tava desempregado, né? E assim, a primeira oportunidade de CLT. Então eu aceitei e eu fui. Chegando nessa empresa, eu não sabia nada de qualidade de software. Nada. Nada, nada, nada. Eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha estagiado com qualidade de software. O que eu sabia é automação de teste. Eu tinha feito no meu estágio, no meu primeiro estágio. E não foi nada a cunho profissional. Foi mais para aprender mesmo. Teste automatizado com Python, com PyTest. Mas são testes. Como é que eu posso falar? São testes unitários. Pô, me fugiu a palavra. Enfim, eram testes unitários. E aí eu falei, pô, bicho, eu tenho que aprender. Era para trabalhar com Java. E, galera, assim, Java eu sabia trabalhar com Java, eu gostava de Java. Mas era para trabalhar com Java e Java não era uma parada que eu tinha trabalhado a cunho profissional. Então eu tive que dar a cara a tapa e estudar. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a desenrolar, tipo assim, eu pegava muito código que a galera fazia da automação de teste, né? Clonava, via o que a galera fez e ia clonando, e, tipo assim, só substituindo as coisas e aprendendo como é que funcionava. E, tipo assim, tudo que aparecia pra mim, na questão de tarefa, ou seja, o cara falava, Pedro, a gente tem a tarefa tal, ninguém quer pegar. Você pega, pega. E eu fui pegando tudo para aprender o máximo possível no menor período de tempo. Então eu sempre dei a cara a tapa para aprender o máximo que eu conseguia. E isso é uma coisa completamente que você precisa fazer. Você precisa dar a cara a tapa, você precisa ser aberto às oportunidades, certo? Beleza. Continuei trabalhando nessa empresa. Chegaram oportunidades, como eu disse, eu já estava movimentando meu LinkedIn, já estava fazendo os vídeos aqui do canal, por exemplo, já estava fazendo vídeo, já estava com perfil no Instagram. E aí começaram a chegar as ofertas. E aí eu recebi uma oferta de uma empresa para trabalhar lá como QA pleno. E pô, isso é ótimo, né? E aí eu falei, pô, eu vou, velho, subir de senioridade e tal. Tô aqui fazia 9 meses que eu tava trabalhando nessa empresa, na empresa que eu tava. Falei, pô, é a hora, né? Vou subir de senioridade e aí mais portas vão se abrir, porque você tem muita vaga no mercado de tecnologia, mas para muita gente são vagas mais voltadas para o pessoal que é mais habilidoso, é o pessoal que sabe mais tecnicamente, entendeu? Então, assim, não vá achando que tem muita vaga de júnior, porque não tem, tá? As vagas geralmente estão entre pleno e sênior. Então, é como se fosse uma pirâmide, né? Na parte de baixo estão júniors. Aliás, na parte de baixo estão sênior, ou seja, tem a maior quantidade de vaga, do meio pleno e em cima júnior, tá ligado? Então, você tem uma quantidade de vaga muito grande para sêniors e plenos. Então, na minha cabeça, fazia sentido sair para virar pleno. Só que, por ser uma pessoa que trabalhava bastante e não dava trabalho na minha empresa, ou seja, era uma pessoa que, pô, precisa fazer tal coisa, pode deixar comigo que eu faço. E aí eu fui ganhando uma certa moral. Eu tinha fome de conhecimento, tinha fome para aprender as coisas e botar em prática. Então eu ganhei uma certa moral dentro dessa empresa. E aí a galera falou, não, Pedro, você não vai sair, a gente vai cobrir a proposta. E aí foi aí que eu subi para pleno. Ou seja, eu primeiro trabalhei, né, primeiro fiz por onde, depois eu recebi uma proposta, porque eu estava movimentando meu LinkedIn, eu estava me mostrando meu trabalho para outras pessoas. E aí, por ser um bom profissional, eu recebi essa promoção para pleno. E aí eu virei pleno. 4 meses depois,
outra proposta no LinkedIn. Isso eu recebo proposta até hoje semanalmente no LinkedIn. E eu recebia proposta semanalmente nessa época também. Comecei a otimizar meu LinkedIn. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre como otimizar seu LinkedIn também, tá? E eu comecei a otimizar meu LinkedIn, comecei a receber proposta e eu recebi proposta para sair dessa empresa para outra vaga de pleno, porém com os benefícios melhores. E para minha visão na época, fazia sentido eu sair. E foi o que eu fiz, eu saí e fui para essa outra empresa para trabalhar como QA pleno. Nessa empresa, que é a minha antiga empresa do que é a que eu tô hoje, ela foi uma empresa que, tipo assim, se eu aprendi o básico do básico nessa empresa que eu comecei como CLT, como júnior, e depois subi para pleno, essa outra empresa eu aprendi assim, a base de tudo que tem de qualidade de software, porque eu testava front, eu testava back-end, eu testava, eu via alguns testes de performance que eu já tinha feito, na outra empresa, mas eu vi também aqui. E tipo assim, regras de negócio, para quem não sabe, regra de negócio é quando, sei lá, você tem um produto, sei lá, Pix, você tem uma integração de Pix. Regra de negócio é saber como é que aquilo funciona. E sempre tem um contexto diferente para cada empresa que você vai, ou seja, cada produto que você vai pegar tem uma regra de negócio diferente. Então, assim, dominar essas regras de negócio para uma pessoa que trabalha com qualidade é essencial porque você precisa saber por onde vai as coisas que você está testando. Você precisa saber qual é o comportamento esperado e como aquele produto deveria estar funcionando, né? E nessa empresa, essa parada de regra de negócio era essencial para o funcionamento do trabalho. Então você precisava saber regra de negócio para que as coisas funcionassem, para que você conseguisse testar. E eu bati muito minha cabeça com isso no começo, porque na outra empresa que eu tava, não. Era mais simples, entendeu? Então eu criei uma casca nesse período. E é o que eu falei, eu sempre fui uma pessoa que nunca negou trabalho. Sempre que chegava alguma coisa, eu falava, mano, vai ser difícil, vai ser estressante, mas eu quero isso aí porque talvez isso aí seja bom pra mim no futuro ter essa experiência. E foi exatamente isso que aconteceu nessa empresa. Bom, fiquei nessa empresa. Na outra empresa, eu esqueci de falar isso. Na minha primeira empresa como CLT, eu fiquei 1 ano e 2 meses, eu acho. 1 ano e 2 meses, por aí. E nessa empresa que eu saí da empresa que eu tava, da primeira empresa que eu fui CLT, fui para outra empresa, que é essa que eu tô contando a história agora, e passei mais 8 meses nessa empresa. E aí eu saí agora, no momento da gravação ainda eu não comecei nesse novo trabalho, para voltar para a empresa, para a primeira empresa. Então, se você viu no meu LinkedIn, caso você me segue, você viu que eu voltei para a empresa que eu comecei, porque chegaram oportunidades para ir para lá como sênior, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje em dia, porque eu me tornei sênior no período de 3 anos, e essa foi a minha história, né? Então, o que é que eu posso dizer para você? Quais são as dicas que eu posso te dar? Primeira, tenha fome de aprender. Não recuse oportunidades. Ah, Pedro, eu gosto muito da área de dados, porém chegou uma oportunidade para eu ser desenvolvedor back-end. Vai, irmão. Depois você migra para dados, tá ligado? Você não pode perder tempo, porque entrar no mercado é muito mais difícil do que permanecer nele, sacou? A barreira de entrada é muito maior do que a barreira de você trocar de área para área, sacou? Então você precisa abraçar as oportunidades que chegarem para você. Segundo, tenha fome de conhecimento. Fome de conhecimento que eu falo é quando você vê um desafio na sua empresa, no seu contexto, abraça aquela parada ali, porque você vai aprender alguma coisa, tá ligado? Você vai aprender, mesmo que seja estressante, mesmo que você enche o saco, que você fique puto, você fala, pô, meu irmão, eu não quero mais, eu não dou certo pra isso aqui. Você vai aprender alguma coisa. Nem que seja pra você aprender o que você não quer. Você vai aprender alguma coisa, tá ligado? E quanto mais conhecimento você acumular no menor período de tempo, melhor para sua carreira, porque você vai ter diferentes experiências que você vai poder usar em entrevistas, em diferentes coisas. Terceira dica, use o LinkedIn. O LinkedIn é o seu melhor amigo no mercado de tecnologia. O LinkedIn é o que vai possivelmente salvar seu emprego algum dia. Sua carreira, no caso. Seu emprego não. Sua carreira.
É o que você, provavelmente, se você sofrer um layoff, que é comum no mercado de tecnologia, você ser demitido do nada porque, sei lá, a empresa deu um prejuízo lá, deu alguma merda aconteceu e você foi demitido, é o LinkedIn que vai salvar você, porque se você tá bem posicionado no LinkedIn, você vai ter uma vaga de emprego esperando por você. Ou você vai conseguir a sua primeira oportunidade através dele. Então, tenha um LinkedIn, comece um LinkedIn. Eu vou fazer o vídeo ensinando você a usar o LinkedIn, a otimizar o seu LinkedIn para receber vagas, tá? Vou fazer esse vídeo, eu prometo que eu vou fazer esse vídeo. Mas tenha um LinkedIn. Se você quiser, sem sacanagem, se você quiser ir no meu LinkedIn copiar o que tá lá, não me importa. Não me importa, tá? Você pode copiar a estrutura, lógico. Você não pode copiar o que eu fiz, porque você não fez, e aí se você chegar na entrevista falando que você fez o que eu fiz, você não vai saber responder nada das perguntas que eles fizerem, né? Mas se você botar no seu contexto, dá certo. Porque o meu LinkedIn tá otimizado, tá? Outra coisa, no LinkedIn, faça conexões, tá ligado? Adicione recrutadores, adicione pessoas que estão na sua área, que fazem a mesma coisa que você, no mesmo carro que você. Adicione pessoas de RH, tá? Adicione, por exemplo, sei lá, ser desenvolvedor front-end, adicione desenvolvedores back-end. Porque, galera, a rede social é algoritmo. Quanto mais conexões você tiver, e literalmente conexões não só no LinkedIn, mas conexões na visão do algoritmo, melhor para você. Você vai ganhar mais dinheiro e vai se destacar melhor, tá? Então, faça conexões no LinkedIn. Eu acho que é isso. Eu acho que essas são as dicas. Como eu disse no começo do vídeo, eu sou exceção. Porém, talvez fazendo isso que eu falei, você consiga alçar voos maiores e consiga a sua primeira oportunidade. É, Outra coisa que, antes para terminar o vídeo, né? As pessoas me perguntaram, duas pessoas no LinkedIn me perguntaram o que é que eu achava de fazer faculdade de tecnologia. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, mas eu vou responder brevemente. Se você já é formado, não faça faculdade, faça um curso técnico, online, 2 anos ali, para aprender. E aí faça o que eu falei, entendeu? Arrume seu LinkedIn e tal. Mas se você achar na necessidade, não, Pedro, peraí, eu tenho que fazer uma faculdade porque eu tenho que conhecer a galera, eu tenho que fazer o meu networking, porque eu sou desenrolado, faça faculdade, tá bom? Então é isso. Se você está trocando de emprego, faça um curso técnico, se você já é formado, lógico. E se você não é formado em nada, faça faculdade. Você não vai se arrepender, tá bom? É isso. Então essa foi a minha trajetória. Lembrando, não sou a via de regra, sou uma exceção. Não vai acontecer com todo mundo. Mas foi o que eu fiz que deu certo pra mim. Talvez você usando essas dicas possa ajudar você. É isso. Eu não fiz esse vídeo pra me autopromover, eu não fiz esse vídeo pra me achar. Foi mais pra dar um toque, porque eu vejo que tem muita gente que não entende esse tipo de coisa que eu falei aqui, não entende como é que funciona o mercado de tecnologia, não são pessoas que são desenroladas ao nível de fazer o que eu fiz e, enfim, enxergar as coisas por esse ponto de vista, tá? Eu dei uma sumida aqui do canal, vocês devem ter percebido, faz muito tempo que eu não posto vídeo aqui. Eu tô com um canal agora sobre revistas em quadrinhos, acho que dá pra perceber que eu gosto um pouco, né? O canal Entre Tiras aqui no YouTube, vou deixar o link aí na descrição. É isso, valeu pessoal, tamo junto, até a próxima.